Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. E estamos hoje diante de mais uma correção do governo de Deus. E essa correção, queridos, vai ser grandiosa. Eu confesso para vocês, eu estou um pouquinho até eufórico com essa mensagem. Vamos falar de Jó. Inscreva-se no nosso canal. Já vai deixando o seu like, sempre comentem. Então nós estávamos falando sobre as 33 vezes que a palavra diabo aparece na Bíblia. Mas como os abençoados que ainda não estão totalmente crentes com esta palavra, ficam me pedindo, né? Muitos aí abençoados falam assim, André, eu quero ver você falar disso, eu quero ver você falar daquilo. Então é como se fosse um desafio. Aí eu falo, tenha paciência que a gente vai chegar lá. E essa história de Jó foi uma das mais pedidas justamente por essas pessoas que estão inquietas e querendo saber, André, Deus ali falou com Satanás. E aí hoje eu vou apresentar aí esse Satanás que está descrito no livro de Jó. Será que ali está falando de um ser? É isso que nós vamos ver, tá bom? Eu quero que vocês pensem numa coisa. Não existe na Bíblia Sagrada nada que indique que essas palavras, diabo ou Satanás, que é o que vamos tratar agora, seja um ser. A palavra diabo é de origem grega e se escreve diabolos. Isso significa que todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra diabo, ela está se referindo à palavra grega diabolos. E essa palavra traduzida não quer dizer um ser. Essa palavra basicamente significa ao que se opõe, as coisas relacionadas à carne humana. Se eu falar, por exemplo, essa palavra sozinha em uma frase, o que te vem à mente? Se eu falar a palavra diabo, o que te vem à mente? Te vem um ser, não é verdade? Se eu falar para você a palavra inimigo, o que te vem à mente? Talvez pela ligação que você tenha com o sistema religioso, você vai falar que é o diabo. Mas inimigo não é o diabo. A tradução de inimigo no dicionário português que tem na língua portuguesa, você vai ver que inimigo não é o diabo. Só você abrir o dicionário aí. E se você falar somente inimigo, essa palavra não vai fazer sentido. Ela sozinha não faz sentido. Você precisa acrescentar alguma coisa para dar entendimento que é inimigo. Ela precisa de quê? De um substantivo. Então, quando você, por exemplo, diz a frase, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se tornou inimiga do mundo, você nota que esse inimigo passou a fazer sentido. Por quê? Por causa dos dois substantivos da frase, que é a Alemanha e o mundo. Eles são opostos entre si naquela época, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, essa palavra inimigo, ela passa a ter sentido quando você usa substantivo. Quando você diz, por exemplo, a frase, o diabo é o inimigo, isso está certo? Não, está errado. Porque você está falando que o inimigo é o inimigo, o diabo é o diabo. Não tem entendimento aí. Porque você está dizendo que o inimigo é o inimigo, isso não faz sentido. Da mesma maneira também a palavra Satanás. E eu no último vídeo até falei, vocês sabem, eu trouxe aí o entendimento de um deputado federal aqui no Brasil que chamou seus colegas de Satanás. Ele se expôs e falou, e ele é evangélico. Lá onde ele estava no parlamento, lá na comissão que ele pertencia, ele disse que aquela comissão estava cheia de Satanás. Depois ele teve que vir a público explicar que Satanás quer dizer inimigo, opositores. Então ele veio a público e teve que se explicar. Quando ele falou Satanás, ele estava falando que eram adversários, que eram os adversários dele. E não se referindo a um ser, porque não é, a palavra Satanás não quer dizer isso. Se você disser, por exemplo, numa frase, o inimigo é Satanás, essa palavra não tem sentido. Você está dizendo que o inimigo é o adversário, que o inimigo é inimigo, que o adversário é adversário. Não faz sentido. Você precisa. Por quê? Porque são palavras que são adjetivas. Tanto inimigo quanto Satanás, diabo como adversário, são adjetivos, não são substantivos. Então, na Bíblia, não há suporte para que você pense, para que se entenda que essa palavra está se referindo a um ser. Não há. A igreja é que complementou. Mas mesmo assim, os abençoados que ainda não têm os olhos iluminados, não bastam explicar só isso. Eles não se conformam. Por quê? Por causa dos sofismas, das altivez, que provoca altivez, estão em suas mentes. E aí eles vão lá no texto, né, onde supostamente a Bíblia traz um conteúdo falando sobre o diabo, e sem as devidas ferramentas, eles falam, aqui André, aqui Jesus expulsou demônio, que negócio é esse? Aquelas
aquelas frases ali soltas, parece que está realmente falando de um ser. Mas quando nós usamos as devidas ferramentas, a gente começa a descobrir que não é um ser. E nós hoje estamos na 11ª parte desses estudos. Tem aí 10 partes para que você veja. Se você não viu, veja todas elas que eu apresentei. Usamos as ferramentas certas para se entender o que aquele texto quer dizer. Queridos, e sem contar que nós estamos aqui tratando da Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português. Porque talvez se ela fosse escrita em português, seria mais fácil o seu entendimento. Eu duvido um pouco, porque os homens que dominam a cena doutrinária da religião, eles iriam logo achar um jeito de rasgar o conteúdo bíblico e acrescentar o deles, acrescentar a palavra diabo. Porque a palavra diabo não é em português, você sabia disso? Aportuguesaram essa palavra. É diabolos. Só que, decorrer do tempo, começou a transliteração dessa palavra. Aí chegou em português com o nome diabo. É igual Jesus. Jesus é Yeshua. Mas quando chegou aqui para nós, a portuguesada, chegou Jesus. Lá na Inglaterra, eles falam Jesus, que é a mesma coisa. Se fosse aqui, talvez os homens daqui, se a Bíblia tivesse sido escrita em português, eles iriam colocar e substituir diabo e colocar saci pererê, a mula sem cabeça, para dizer que eram os inimigos. Então hoje a ferramenta que disponibilizamos através dessa mensagem, e não é uma coisa inventada por nós, o que nós fazemos aqui? Analisamos o texto, vemos o seu contexto, vemos o tempo, isso é importante, o tempo que foi escrito isso, vemos para quem foi escrito. Analisamos os pactos de Deus vigentes, se era lei, se era graça. Nós vamos ao seu original, na língua que foi escrito. Nós trazemos luz a isso. Não é falácia. Falácia é falar que é falácia. E mesmo assim, nós encontramos os que resistem a essa informação. Então, tudo bem. Vamos pensar então como o sistema pensa. Vamos pelo viés deles. Então, todas as vezes que aparece a palavra diabo no texto, vamos pensar que se refere a um ser. Vamos imaginar que estamos num sistema religioso e nós acreditamos que o diabo é um ser. Que esse ser tem o poder de levar os filhos de Deus ao inferno. Agora vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 23. Como vamos entender isso aqui? Ele, porém, falando de Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se nós estivéssemos no sistema, nós teríamos que dizer que Satanás era Pedro. Sim ou não? Olha o problema aí. Mas aqui, eles aceitam que isso Jesus falou entre linhas. Jesus usou uma figura de linguagem. Ou seja, que Jesus não quis dizer o que disse. Então aí eles aceitam esse argumento. Abençoados, é um argumento que eles usam. E que nós também usamos, mas da maneira certa. Claro que o texto não está falando de Satanás. Queridos, sem pensar, olha só, você que está hoje na igreja evangélica, quem manipulou isso tudo foi o sistema religioso. Eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Então a primeira cadeira de Pedro, a primeira cadeira do papa, o primeiro papa do mundo foi Pedro. Então teríamos que dizer que foi Satanás, sim ou não? E teve as igrejas que se separaram na falsa reforma e aí trouxe o movimento protestante que hoje se divide aí em pentecostal, tradicional, um monte de divisão. Vieram de onde? De Roma, dos romanos, da igreja católica. Todas as igrejas vieram de lá. Igrejas chamadas cristãs. Então teríamos que admitir que Pedro foi Satanás. Sim ou não? Sim. Porque quando a gente apresenta o argumento, eles não aceitam. Aí esse argumento só vale para Pedro. Você está entendendo? Então a conta, o que vocês estão vendo aí nesse versículo, que nem tudo é o que se pensa ou o que se lê. Então a conta desse diabo não fecha, esse entendimento não fecha. Essa passagem, abençoados, calma que essa passagem é de Pedro, eu vou trazer em outro vídeo, ok? Não hoje. Eu também vou trazer outra passagem, vou trazer agora para vocês, mas mais na frente eu vou falar com mais propriedade, uma passagem que Paulo fala para entregar alguns abençoados lá que estavam fazendo traquinagens da feia lá na igreja de Corinto. Então Paulo, ao invés de encomendar a Deus